Boa noite a todos. Que o Pai Criador esteja conosco. Estamos falando do Centro Luz de Asas. Então, atendendo alguns pedidos, nós vamos falar um pouquinho a respeito, nesse primeiro momento, deixo é um início. Queria deixar bem claro que é uma gravação meu piloto, né? Com algumas considerações. Pessoal, é o seguinte, ó, não me sinto à vontade, mas, porque eu prefiro ser eu mesmo, mas vamos tentando aí. Então, vamos adentrar num assunto interessantíssimo, que demandaria várias reuniões. Nossa participação hoje é em torno de 40 minutos, né? E, mediante algumas dúvidas, se for possível, nós vamos adentrando nos assuntos. Vou deixar bem claro, primeiro, é que temos algumas considerações sobre Exu, vivência, literalmente vivência, né? Vindo de uma ordem de desacreditar em tudo, passar uns apuros na vida, e vivências extremamente fortes. E, a partir daí, trabalharmos em todos os campos. Inicialmente, se nós vamos começar a falar, se pega século VIII, até o século VIII, XI, não existiam formas diabólicas. Simplesmente seres que não eram perfeitos ou ruins ou praticavam o mal. E, a partir desse instante, começou a se modificar isso, dando-se formas extremamente aterrorizantes, que se chama diabo. Depois vocês podem pesquisar, vocês vão perceber isso. Coincidentemente, quando nos foi trazido as religiões para o Brasil, e principalmente a dos escravos, todo mundo conhece essa história, ou resumidamente já ouviu falar, porque tudo depende de lucro. Então, se você tiver escravos tristes, chateados, sem trabalhar, era um problema extremamente grande. Então, a própria igreja também ajudou esses líderes, patrões na época, a trabalharem essa questão. Então, se permitiu que se fizessem suas redes, mas, para não haver muito impasse, então atrelaram o nome de divindades a santos. Pois bem, então nós vamos entrar num pequeno detalhe. Imaginem Deus. Eu sempre falo que eu não tenho nem capacidade para imaginar Deus. Mas vocês acham que Deus criaria o bem e o mal? Eu estava falando aqui antes de começar, assim, é como se ele fizesse um jogo de casado e sono, né? Eu vou criar o time do bem e o time do mal. E eles que se viram, eu fico vendo o jogo. Na realidade, isso é uma condição humana. Vocês pegam, existe o bem, existe o mal, porque tudo está em duo, né? Tem o claro, o escuro, tem o que é limpo e o que é sujo, né? Então, tudo em duo. Na realidade, a condição humana
que levam essas criaturas a se desviarem desse caminho, do caminho do progresso, do bem. Então, é classificado como mal. Sempre comentando, a lei ela tem que ser igual para todo mundo. No universo é assim também. Não pode ter um favorecimento de uma lei para um e para outro ser diferente. Não tem como ser assim. Então, a lei universal, que é baseada em várias outras leis, tem que ser igual para todo mundo. Você pega a gravidade na Terra, pode mudar um pouquinho em algum outro lugar, mas é pouca coisa. Não é tanta diferença em função da massa. Mas você vai ver Júpiter, ele tem a gravidade dele. Da Terra é 9,8, de Júpiter é 9,7 aproximadamente, se não me falha a memória. Qualquer desvio de padrões, perdoa. Mas, por exemplo, Marte está em torno de 3,7, ou seja, existe gravidade em todos os planetas, todos os astros. Então, a lei natural não tem como ser diferente em função das criaturas que estão nesses planetas. Nós que acreditamos nisso. Pois bem, então, temos que ter um padrão para funcionar. O melhor padrão, as melhores retóricas, explicações, isso é baseado no grandíssimo pesquisador que codificou todas aquelas obras maravilhosas, que é o Allan Kardec. Então, isso é uma filosofia maravilhosa. Então, temos que seguir, não é obedecer, é porque é verídico, é extremamente confiável, como todos os escritos de Chico Xavier e os seus discípulos, Geraldino e outros, são extremamente confiáveis. Então, nós temos que aplicar e seguir o confiável. Exu é classificado como demônio. Por quê? Porque a igreja, se tinha só santo, poxa, o que vai fazer só o santo? Não tem nada para a gente combater, então vamos criar o diabo. Aí se deu o nome de Exu. É esse o diabo. Não acreditamos nisso. Não acreditamos nisso. É por vivência de vários anos, cura de muitas pessoas, pessoas em estados críticos de loucura, extremamente, que é chamado de obsessores, que particularmente eu acredito em dívidas. Ninguém vai fazer a cobrança em cima de alguém se ele não está devendo. Isso é lei natural também. Então, nós temos alguns espíritos que estão na terceira ordem, de última classe a sexta classe. Possivelmente, nós estaríamos ou na sexta ou na quinta. Então, segunda ordem são os bons espíritos. E a primeira ordem, os puros. Se vamos classificar espíritos, existem espíritos. Eu já vi em centros pessoas seguindo, achando que uma luz apareceu na reunião era Jesus. Então, são pessoas que ficam fascinadas, não sabem analisar. Sempre comento, você pode ter pessoas trabalhando em Exu de 10ª classe até segunda classe. Nos nossos trabalhos, que trabalhamos com cura espiritual, e por necessidades da matéria e do espírito, e até
psicológico, entenderem por instância que são trabalhos feitos. Acredito também nisso. A maldade do ser humano é muito grande, com os seres humanos. Graças a Deus, a Terra está se modificando e eu creio que a bondade está sendo muito maior que a maldade. Um comentário agora há pouco, que nós sempre trabalhamos. Você tem espíritos de todas as categorias, em todas as classes. Vai me dizer que não tem preto velho que é da 10ª classe, que ainda está arregado, querendo destruir todo, levar todo mundo para o buraco, como levam esses jovens para droga, né, para bebida, desunindo família, iludindo a mente, hipnotizando a mente da pessoa para que cometa assassinatos. Ela é parte, mas ela é muito influenciada. E aí é onde classificamos os médicos, né? Então, você tem espíritos de todas as formas, em todas as linhas, todas as frequências, em todas as classes. Com quem eu vou me associar? Com quem eu vou trabalhar? Esse é o X da questão. Então, se vocês querem, se nós queremos entender os espíritos que trabalham, primeiro a nossa índole. Se eu não tenho índole de prejudicar o meu semelhante, eu não tenho índole de beber. Estou fumando cigarro de palha, até deu uma apagada aqui, mas daqui a pouco, né? Mas eu não tenho índole de prejudicar as pessoas pelas costas. O que nós mais falamos é a língua. Os 5 sentidos, o que mais nos prejudica são a audição e a língua. Eu tento ter uma vida seguindo os ensinamentos do mestre e tentando sempre auxiliar, ajudar, não desejando mal. E é algo que nós precisamos conversar no futuro. Dificilmente eu vou me associar a um espírito extremamente leviano e impuro, porque essa não é a minha característica. Obviamente, se ele não tem um veículo para fazer isso e vai tentando o entorno para que eu caia em ciladas dessas, cabe a mim me policiar. É o que chamamos de reforma íntima. Para quem nunca teve um trabalho ou 30 anos de trabalho, que eu até brinco, vamos descer que tem trabalho a fazer. Todo mundo sabe, é nítido, ou algumas pessoas devem saber, que nas zonas umbralinas, espíritos com grande característica moral, mas são extremamente leves, são ar. Para fazer um socorro, uma descida, é muito desgastante. Precisam de trabalhadores. Esses trabalhadores, quando se reacertam, começam a seguir no caminho do mestre, se mantêm trabalhando lá até para resgatar o que foi feito. No meu caso e de muitos outros. Nesse tempo, vai se progredindo e se acertando seus débitos. Mas moralmente, ele está ligado a espíritos arcaicos. Podem ter
em diversas religiosidades, diversas religiões, terem diversos nomes. Já é nítido pessoas que trabalharam em outras religiões falar assim, esses seguranças, agora que eu conheço, eram Exus, né? É o nome que dá. Agora, eu faço a ligação. Eu procuro essa ligação. Obviamente, como Exu é denso, são espíritos densos, trabalhamos no denso, muito mais próximos dos seres encarnados, que somos densos, que são densos, nos nossas veias, sangue, ferro, somos densos. Então, somos um aglomerado que, por características magnéticas e de ligações magnéticas, não conseguimos atravessar paredes. Estamos desprendidos do corpo, conseguimos. Então, temos um trabalho a fazer, eles também. Quando, já vi muito isso, médiums que bebem, saem andando, falando, bebendo e assim, se vestindo, eles estão exortando deles. Porque devemos classificar que menos de 5% são médiums inconscientes. A grande maioria são médiums conscientes ou inconscientes. Porque qual é a função da mediunidade? Primeiro, o médium recebe para escutar as lições. Ele é o primeiro a escutar. Exus são sérios, trabalham sérios em medicina, trabalham em segurança. Então, hoje, só queria que vocês pensassem quem vai querer estudar fundo, saber de onde estão essas entidades, estudem as classes dos espíritos. Lembre-se sempre, me falem com quem andas, eu te direi quem és. Nomes. Talvez esteja andando um pouco rápido, porque a gente é programado, mas nomes. Se vocês pegam, vão lá no Tratado Específica de Charles Richer, vocês vão ver que tem um espírito chamado a Sombra do Sepulcro. Conversa com o Victor Hugo. Então, vocês, esse livro tem acesso, vocês podem ver, é o Tratado de Metafísica, 1923. Está na página 90 esse diálogo. É simplesmente fantástico. Uma das coisas que eu já li, já guardei um pouco. Não esqueço disso. Quando eu comecei na década de 70, no kardecismo, fiquei apaixonado por esse texto. E o nome, espírito maravilhoso, é Sombra do Sepulcro. E qual é o problema? Eu tenho um amigo que vem conversar, chama Anjo. E qual é o problema de por exemplo, de outros receberem seu caveira? São nomes. O interesse é que todos tenham, de uma certa maneira, sabendo que, se eu não quero prejudicar ninguém,
quem vai vir me auxiliar vai ser sempre pessoas muito bons também. Tem um detalhe muito interessante, que nós vamos discutir isso à frente, em outras conversas. Passo muitos cemitérios, nós da Umbanda falamos calunga, né? Aprendi no candomblé. E um monte de espíritos lá, algitar, né? Às vezes animais, eu não concordo com isso. As velas, né? Então, se o espírito que se conecta a mim, ele tem que ser ou no mesmo nível que eu, ou um pouco acima. E tem uma explicação que me foi dada. Nós trabalhamos, só criando aspas aí, nós trabalhamos de duas maneiras. Temos acima de nós espíritos com uma moral melhor que nos auxiliam, tais incluso, e espíritos que nos são caros, amigos, gostam de nós, mas são muito abaixo. Então, por isso, quando você escuta a frase orai e vigiai, utilizar seu pensamento contra alguém, pode ser que um desses seus amigos não tenha tanta alegria pela vida humana como você tem. Não sabe pelo pensamento, porque você está excitando ele. Então, cabe a você. Quando aquele pensamento estiver ruim, e dominando esse pensamento, ou seja, ensinando. Então, muitas pessoas que auxiliamos assim, vêm com o nome, muitos outros que estão acima de nós, vêm com nomes de Exu. Muitas pessoas poderão não concordar. Não sou partidário de auxílio às pessoas no quesito sentimento e finança. Porque tem uma grande vantagem. Eu trabalho com o meu sustento. Como todos nessa os seus sustentos. Então, nesse momento, utilizamos a mediunidade para auxílio. Algumas coisas corriqueiras. Haja visto que quando há necessidade de uma intervenção de auxílio, será feito, sem problema nenhum. As pessoas vivem sempre com diferença em 4 campos. 4 campos. Trabalhamos o espiritual, a saúde, o financeiro e o sentimental. Mediunidade, quer que seja com Exu ou com os avatares, que são os se preocupam, como todos os espíritos, já de uma ordem mais elevada, os benéficos, quinta classe, o quarta classe, tudo na segunda ordem, os sábios, do crescimento da humanidade, dos seres humanos, individuais ou não. Uns são, sabe, meu marido está querendo, dá para fazer alguma coisa, minha mulher, meu noivo, meu namorado, não se perde. Não se perde tempo com isso. Então, quando você tem sócios como espíritos imperfeitos, os neutros da sétima, os pseudo-sábios, levianos ou impuros, eles querem pessoas isso.
Eles querem esses sócios. E, infelizmente, então, a primeira característica que você receber nos Exus é como eles vêm. O médium está exortando, está tendo uma simbiose pré-eu, na hora que recebe, fazer festa, ir para lá, vir para cá, uma capa, um chapéu, meu amigo, vamos fazer. Não quer dizer nada. Então, você que quer estudar, quer aprender, dê atenção aos espíritos. Faça uma caminhada séria. Hoje existem milhões de guardiões. Está lotado de guardiões. Guardiões, sei lá, do atabaque, o guardião que vem da Estrela Mil, não sei o quê, do Chapéu de Couro. Está lotado. Mas executa o trabalho sério. O espírito, quando é muito sério, ele tem o intento de auxiliar. Quando a pessoa lhe procura, ou procura a sua casa, ou procura os seus irmãos que trabalham com você. A pessoa, ela está muito fragilizada. E não se deve tirar proveito disso. Muitas vezes também há de pensarmos assim. O espiritismo, na grande maioria, seja ele xamânico, kardecista, seja humanista, hoje ainda é visto, por falta de conhecimento, ele ainda é visto como um quebra, literalmente um quebra-galho. Você tem muitas pessoas na assistência, que não é o caso aqui, é só por indicação, porque trabalhamos estritamente com a saúde. E é assim, eu sou da religião X. Eu já tentei, não acredito naquilo, mas quando fala assim, seu tempo de vida está curto. Olha, ouvi dizer que não, eu ouvi dizer que não há um outro lugar que aqui vai me auxiliar. Você se auxilia, distribui, faz literalmente o que você deseja, auxilia, a pessoa some. Depois quem curou foi o outro. É assim, muitos que possam me assistir vão falar que é. Mas continuamos na caminhada, porque isso não interessa. O que interessa é que, quando nos procuram, daqui a pouco nós estamos encerrando, eu gostaria que vocês pensassem. Se eu tenho um espírito que tem uma evolução, é benévolo, é sábio, que venha com o nome de preto velho, de índio, com o nome de caboclo, o nome de Exu, você acha que ele se daria a você trabalho, com ou sem corte, levar na porta do cemitério e jogar pó? Pega aí, pega aí. Vamos acordar. Não é assim que funciona? Não se trata Exu como cachorro, jogando no chão na porta do cemitério. Então, nós trabalhamos
com estritamente saúde, também devemos pensar que todos os seres humanos, nós, seres humanos, trabalham na Terra, para quem acredita. Então, aí você pode tirar uma frase de Pierre Teilhard de Chardin, que é: não somos seres humanos vivendo uma experiência. Seres espirituais vivendo uma experiência humana. O tempo é curto. Se você pega na sua memória agora, escutar 15 segundos, você volta quando você tinha 15 anos de idade. 16, 20. E aí você percebe. Para as mulheres, todas nunca passam dos 35. Para nós, eu já estou nos 60. Então, nessa primeira reunião, eu gostaria que vocês analisassem isso. O que é Exu? Por onde eu começo a estudar? Comece a estudar primeiro pelo seu coração e pelas classes. Será que é necessário mesmo um Exu já tem uma ascensão acima da sua? Está literalmente bebendo, falando mal de uma pessoa, quando alguém leva o nome e diz: o meu vizinho está me fazendo mal, precisamos dar um jeito nele. Você crê que uma ascensão moral possa ser ele procedendo dessa maneira? Então se cria muito mitos, foram criados muito mitos que precisam ser desmistificados. Não sei se há algum questionamento. Então, até porque temos um tempo meio escasso. Então, analise. Façam uma análise dimensional. Na outra semana, vamos dar continuidade, se porventura algum questionamento, nós poderemos responder. Entendam sempre, nós temos um corpo físico, temos um perispírito, espírito. Isso na simplificação efetuada por Kardec. Mas temos outros corpos astrais. O que importa é que vamos melhorando isso. Exu me salvou. Isso eu posso falar literalmente. Posso contar a experiência com o tempo. Até mais uns relatos que eu fiz. Então, de uma pessoa totalmente descrente, vi sentado no carro, ele sentado no meio. Igual estou vendo meus amigos que estão aqui do meu lado. Porque muitas coisas na minha vida é assim, sempre vendo como estou vendo. Né? Então, existe. Uma mais densa, mais incisiva. São espíritos que são incisivos. Às vezes não tá caindo florzinha do céu, tá tudo maravilhoso, não. É o que tem que fazer. Já participei, já vi terra escura, como defesa, última defesa, virem avisando a horda está vindo. Por isso que eu uso o termo horda. Terem o último parede ali para segurar aquela espécie de invasão. Então, eu já vivenciei, vejo muita coisa. Né?
E podemos garantir para vocês, grandes são amigos extremamente potentes, incisivos, mas que é muito deturpado o que nós vemos nos lugares por aí. O que vemos largado na rua não se oferece nem para cachorro, né? Quanto mais por um espírito que tem um pouco mais de ascensão. Pode ser que, também não estou criticando, é uma forma de fazer a sua atividade. Só aqueles médiuns que são videntes também, às vezes, quando tem isso feito, veja as entidades se arrastando que estão ali. Passe e olhe, observe. Não. Achei o tempo curto, muito curto, para esse primeiro teste, muito curto. Vou ser sincero, é muito curto. Estou acostumada a dar aula online, pessoal da faculdade, 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, né? Então a gente desenvolve o assunto. Mas achei muito interessante. Fico muito agradecido pela presença de vocês. Depois podem dar um feedback. Vamos melhorando, né? Mas achei muito interessante. Para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, nosso Pai Oxalá, nossos amigos Exus, que eu considero orixás também, mas de uma forma diferente. Podemos discutir isso, falar sobre isso também. Em cada frequência de cada orixá, cada avatar, né? Tem seu segmento, como tem o preto velho, como tem o caboclo, como tem outros espíritos baianos, assim por diante. Tem os Exus também. Verdade, não podemos esquecer da Pombagira. Nossas amigas também. E trabalham em conjunto com eles. Então, por hoje, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Uma boa noite e que todos reflitam o que nós comentamos hoje. Um abraço, fiquem com Deus. Boa noite. Oi, Lilian, tudo bom? Tudo bom, e você? Beleza, graças a Deus. Beijão. Lilian, você tinha pedido essas explicações, né? Esse é o início só. Tá bom? Gostou? Perfeito, adorei. Quero mais. Certo. E Foi assim... ótimo, Antônio. Procure... Ô, Adriana, boa noite. Procurem se atentar sempre às classes espirituais, por favor. Sempre. Não existe uma árvore boa que dê um fruto ruim. Existe uma árvore ruim que vai dar um fruto bom. Não esquecendo-se do mestre. Né? Certo? Tá bom. Tá bom, então. Beleza, gente. Quer falar alguma coisa, Lilian? Quer falar, Lilian? Quer fazer uma pergunta, alguma coisa? Pode falar. Agora eu preciso estudar um pouquinho, digerir um pouco mais. Certo. Semana que vem a gente faz outra, tá? Ah, com certeza, eu vou aguardar. É Languti. Ô, Languti. Boa noite, tudo bom? Bem. Excelente. Que bom. Antônio, posso fazer uma pergunta? Se eu puder responder. Que pode, sim.
Antônio, quando a gente ouve as pessoas falarem que procurou Exus para trabalho, pode-se dizer que são Exus e se Desculpa, não, elas cortando. tá falhando? Eu vou repetir aqui. Se Travou. falhar de novo, você me avisa. A gente ouve pessoas falarem que procuram Exus para alguns tipos de trabalho ou até algumas Certo. realizações. Imagina. Pode-se dizer Certo. que são Exus e se for uma escala baixa, na escala dos espíritos? Isso, exatamente. São espíritos densos, mas, por exemplo, você teria preto velhos nessa condição. Existem essas escalas. Então, seguramente, essa pessoa está fazendo uma sociedade com espíritos se denominando, se estiverem na frequência de Exu, são, mas 10ª classe, 9ª classe, 8ª classe, que se ponha a fazer isso. Que ele está arrumando um sócio, na realidade. Quando a pessoa está indo num terreiro, a pessoa está indo num terreiro, no centro, e faz pedidos dessas magnitudes, se entregando, porque esse sócio vai cobrar. É um agiota, na realidade. Esse agiota vai cobrar depois. Ou aqui, ou fora. Certo. Mas aí não entra na categoria dos Exus de trabalho, correto? Olha, o que seria Exu de trabalho? Se eu sou um sacerdote, que eu não tenho moral nenhuma, o ser humano, para mim, não vale. Eu estou na mesma categoria de um Exu de 9ª classe, lá que é leviano, ou um Exu de 10ª classe, que são espíritos extremamente na 10ª classe. Se eu estou compactuando com ele, eu estou fazendo ele trabalhar, eu também estou trabalhando. Só sou de lei da natureza, da lei natural. Eu estou indo contra as leis do Criador, que pode levar 50, 100, 200, 2.000, 5.000, 1 milhão de anos, mas um dia eu tenho que reacertar e voltar para esse caminho do bem. Não existem espíritos que, quando foram criados, obviamente, alguns erram muito pouco. Não é meu caso. Então, de errar bastante, muitos reacertos. A tendência é que se retorne a um caminho correto. Não importa a quantidade de tempo. Não esquecendo que, nós só podemos falar outro dia, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, então ninguém tem pressa. Jesus continua lá, nos espera o cara. O dia que ele vir para o churrasco com Jesus, está tudo certo. Perfeito. Muito obrigada. Nada, Lamute, eu que agradeço bastante. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Se possível. Não, talvez hoje não dê tempo, mas se você pudesse falar um pouco sobre o mito do anjo caído, Lilith. Certo. Talvez não hoje, ou numa outra oportunidade, ou na continuidade desta conversa, que tem muita história, né? E acho que encaixa legal você falar alguma coisa do anjo caído e sobre Lilith. Mas é aquele precedente que nós falamos no começo. Deus jamais iria fazer um time de futebol. Sim, Isso é sim. condição humana. Então, ele não criou o mal, ele cria tudo para a sua sabedoria.
saiba quem aproveita ou não. Quem não aproveita, recomeça tudo de novo, que é o nosso caso. E a classe do ser humano, não é a classe. Perfeito. Então, esses espíritos são da mesma classe. Então, você pega lá um espírito de 10ª classe, que podemos considerar aqueles espíritos que exorcismos, né, que já verificou aqui no centro, outros espíritos dessa categoria, você vai ver aqueles papas antigos, uma forma de denominar caído. Mas você não vai pegar lá Gabriel, Ezequiel, Samuel, sou eu, né? Tudo El, né? Você já viu? Legal. Esse pessoal é tão iluminado, mas eles tiveram que passar pelo que nós... depois a gente pode falar isso da próxima vez, mas eles não tiveram essa primórdia já de anjo. Se Deus fez isso, eu vou ficar revoltado, porque ele me ferrou. Não é verdade? É o progresso dos espíritos. Então, você vê falar do progresso dos mundos, você vê na Revista Espírita, se eu não me engano, 58, 59, Mozart falando que lá é 600 anos ou 500 anos, né? Um período de vida, é um iniciado. Depois que ele tiver mais ascensão, ele vai para outro, e assim vai. Até atingir o puro mesmo, né? Então, nessa condição, possivelmente já foram caídos também. Mas muito mais para a mitologia terrena que para vericidade espiritual. Minha opinião. Certo. Tá? Tá Fala ótimo, sobre muito isso, obrigada. sim. Sem Tá problema. ótimo, obrigada. Nada. Eu queria agradecer aqui a vocês e ao meu pessoal técnico, né, que tem o William, o Gil, a Débora aí, ó. O William está ali, ó. Tá vendo? Então, a gente trabalhar com o apoio das pessoas. Eu agradeço muito mesmo, né? Se quer falar, eu vou dar por encerrado hoje esse teste piloto. Tá certo? Que certo, foi muito bom. Tá bom então, Lilian. Fico contente. Gente, obrigado, boa noite. Fiquem com Deus, na proteção de todos os bons espíritos. Que nossos Que assim orixás seja. nos abençoe também. Obrigada, Antônio. Que Assim, assim seja. Assim Eu que seja. agradeço. Obrigada, boa Agradeço noite. muito. Pessoal. Valeu.